galera do canal Vamos Focar! Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O tema da aula de hoje é tecido conjuntivo, classificação. Vale colocar que eu vou ter que gravar várias aulas sobre tecido conjuntivo, uma vez que o tecido conjuntivo é muito amplo, ó, beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então, galera, eu volto aqui com você nesse quadro de classificação, tá? É esse quadro de classificação que vai te nortear quanto à classificação do tecido conjuntivo. Você precisa focar nele. Então, dá uma pausa aí, ou dá um print e imprime esse quadro de classificação que é muito importante. Então, ó, tecido conjuntivo, ele será comum e especial. O comum ele poderá ser frouxo, denso e adiposo. E o especial poderá ser hematopoético e de sustentação. Frouxo propriamente dito ou conectivo. Tecido conjuntivo comum. Frouxo propriamente dito ou conectivo. Tecido conjuntivo comum, denso, modelado e não modelado. Tecido conjuntivo comum, adiposo. Tecido conjuntivo especial, hematopoético. E tecido conjuntivo especial, de sustentação. Já o hematopoético, ele poderá ser mieloide e linfóide. O mieloide é como eu coloquei para você, é onde ocorre a produção das células sanguíneas. Dentro dos ossos, vale colocar que nem todos os ossos produzem células sanguíneas. E o linfóide, ele está associado aos órgãos que irão atuar no processo de maturação dessas células sanguíneas. Porque quando as células são liberadas da medula óssea, elas são liberadas jovens e elas passarão por um processo de maturação em órgãos linfóides. Então fica ligado nisso aí. E o de sustentação, ele será ósseo e será cartilaginoso. O ósseo vai ser constituído pelos osteoclastos, osteoblastos e pelos osteócitos. E o cartilaginoso, ele vai ser constituído pelos condroblastos e vai ser constituído pelos condrócitos, tá? Atenção, o tecido cartilaginoso não é vascularizado e não possui ramificações ou terminações nervosas, tá? É uma informação muito importante, tá? Que vai te diferenciar ou evitar que você caia em uma casquinha de banana das questões de vestibulares. Beleza? Então agora vamos fazer uma análise teórica do tecido conjuntivo. Enfatizando aqui, ó, no tecido conjuntivo comum. Então, dois tipos. Propriamente dito, frouxo ou conectivo, são sinônimos. A função básica do tecido conjuntivo frouxo é basicamente o preenchimento. Ele vai estar localizado entre tecidos e entre órgãos também. Constituído por vários tipos de células, como os fibroblastos, os mastócitos, os plasmócitos, macrófagos, leucócitos e os adipócitos. É muito importante você ficar ligado na função de cada tipo de célula que forma o tecido conectivo ou o frouxo. Tecido conjuntivo comum, frouxo ou conectivo, ou propriamente dito. Porque é muito comum cair algumas questões envolvendo justamente as funções de cada tipo de célula dessa aí. Já o tecido conjuntivo comum denso, ele poderá ser modelado e o não modelado. O modelado, ele irá compor os tendões, e o não modelado, ele irá compor a parte interna de alguns órgãos, como, por exemplo, o fígado e os rins. Então, fica ligado nessa dica aí para você não cair na casquinha de banana. E o adiposo, que é o terceiro tipo de comum, ele é responsável pelo acúmulo de gordura, tá certo? Tecido conjuntivo especial, dois tipos. O especial é hematopoético, responsável pela produção das células sanguíneas, está localizado no centro do osso, mas vale colocar que nem todos os ossos produzem sangue. Primeiro, a gente tem que lembrar que na nossa estrutura corporal nós temos três tipos de ossos, tá? Nós temos os ossos longos, os ossos achatados e os ossos curtos. Osso curto não produz sangue. Osso achatado, alguns produzem, outros não produzem. E os ossos longos, a maioria irá produzir aí as células sanguíneas, tá certo?
Então, o hematopoético mieloide, que é o vermelho, que é representado pela medula óssea vermelha, e o amarelo, que vai ser representado pela medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, que é classificada aí como mieloide, né, tecido conjuntivo hematopoético mieloide, a medula óssea vermelha é o local onde ocorre a produção das células sanguíneas. E o amarelo, tecido conjuntivo especial hematopoético mieloide amarelo, é justamente o local dentro do osso onde ocorre acúmulo de gordura. Aí você me questiona, e esse acúmulo de gordura serve para quê, professor? Esse acúmulo de gordura tem como função reserva de energia, né? Porque a gordura, ela é fonte direta de bioenergia. E o linfóide, que vai ser constituído pelo timo, pelos gânglios linfáticos, pelo baço e pelo apêndice, tá certo? Que são os órgãos que vão atuar no processo de maturação das células sanguíneas. E o de sustentação ósseo, que vai ser constituído pelos osteoclastos, osteoblastos e osteócitos. E aí vai ter uma aula minha falando especificamente sobre o tecido conjuntivo especial de sustentação ósseo. Então a gente vai falar só sobre ele. E o cartilaginoso vai ter uma aula também falando só sobre o cartilaginoso. Fica tranquilo. E aí eu trago essa informação de novo. Observação, ó. Não possui filamentos nervosos e nem vasos sanguíneos, tá? E agora, galera, a gente foca aqui no tecido conjuntivo frouxo. Presta atenção, ó, as características desse tecido. Então, substância intercelular. Muita substância fundamental amorfa, que vai ser constituída aí por ácido hialurônico. Vale colocar que o ácido hialurônico é um polissacarídeo. Poucas fibras, com predomínio das fibras colágenas e fibras elásticas. Lembrando que as fibras elásticas, elas são constituídas por uma proteína chamada de elastina. Células típicas: fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos e leucócitos. Essas células aí, né, eu estou enfatizando muito porque os vestibulares gostam de cobrar. E você tem que saber a função de cada uma. Localização: entre as células dos músculos, envolvendo vasos sanguíneos na pele, mucosas e glândulas. Funções: suporte, preenchimento, cicatrização, nutrição e proteção. E aqui eu trago a imagem mostrando para você as células, né, e cada tipo de célula aí, tá certo? Então, por exemplo, os fibroblastos produzem as fibras de colágeno, né? Produzem o colágeno na realidade. E aí, ó, você tem que lembrar que o colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo e a substância fundamental amorfa. Os plasmócitos são células que atuam na produção de anticorpos. Os leucócitos fazem a defesa do organismo em caso de inflamações. Os adipócitos armazenam gordura. Os mastócitos produzem heparina, que é a substância que vai atuar no processo de coagulação, né? Substância anticoagulante. E a histamina, que vão atuar, né? Que atua em reações alérgicas. Já os macrófagos, eles são capazes de emitir pseudópodes, né, e fagocitar agentes estranhos, como, por exemplo, bactérias. Observe agora as imagens aqui, a estrutura de cada tipo de célula que eu falei. Os fibroblastos, eles são muito importantes no tecido conjuntivo para o nosso corpo pelo fato de produzirem colágeno e substância fundamental amorfa. Então, olha a estrutura do fibroblasto aqui, a estrutura dos mastócitos, olha o macrófago, olha o plasmócito. Mais uma vez eu trago para vocês aqui, olha aqui, ó, os fibroblastos. Vale colocar que com o processo de envelhecimento, os fibroblastos, eles vão sendo transformados em fibrócitos. Aí os fibrócitos reduzem a produção do colágeno e essa redução vai provocar justamente o processo de flacidez, a flacidez da nossa pele. Isso é uma característica do processo de envelhecimento. Olha a estrutura aqui do macrófago, tá aqui a sua função. Então, tem função fagocitária, tá? Ele é rico em lisossomos. Olha o mastócito, que vai produzir heparina, anticoagulante, histamina, reações inflamatórias e alérgicas, tá? Vale colocar que a reação alérgica é uma reação inflamatória, evidentemente. Olha o plasmócito, que vai produzir anticorpos. Olha aqui, ó, o hemocitoblasto, informação muito importante, leucócito, tá aqui, e uma célula de gordura que eu vou chamar de adipócitos. Já o tecido conjuntivo comum denso, olha a substância intercelular. Pouca substância amorfa, muitas fibras com predomínio das fibras colágenas, né? Classificação: tecido conjuntivo denso modelado, que vai formar os tendões, essa informação é importante, e o tecido conjuntivo denso não modelado, que vai formar órgãos, como por exemplo o fígado e os rins. Vai formar a parte central, a parte medular desses órgãos, beleza? E aí a gente consegue ver a imagem de alguns tendões. Você tem que lembrar que os tendões, eles fazem a conexão entre os músculos e vão atuar de forma muito importante nas articulações, tá? Outra coisa, tendão é tecido conjuntivo. Se é tecido conjuntivo, apresenta ampla capacidade de regeneração. Mais imagens aqui, tá? Dos tendões, mostrando a sua conexão com o tecido muscular. Isso é muito importante, essa imagem aqui, ela é muito bonita, ó.
mostrando aqui o tendão. É interessante como os tendões são resistentes. Com a morte, os tendões eles ficam muito rígidos. E, por exemplo, em aulas de anatomia, a movimentação da peça anatômica ela acontece principalmente pela estrutura tendionar, pelos tendões, de tão resistentes que eles são. A gente consegue perceber aqui alguns tendões nos pés, tá aqui. Conseguimos também perceber os tendões aqui na articulação do joelho, aqui, ó, fazendo a conexão com a patela, com a rótula patelar. E aqui, ó, a gente consegue perceber, ó, em loco, ao vivo, alguns tendões aqui que compõem aqui o pé. Muito importante. Olha aqui, ó. Uma imagem de um corte de um tendão, tecido conjuntivo denso modelado, e a cápsula de órgãos, tecido conjuntivo denso não modelado. Beleza, galera? Então, galera, essa aula de hoje foi sobre tecido conjuntivo, classificação, especificamente tecido conjuntivo comum frouxo. Beleza? Se não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. E eu não poderia deixar de dizer, hashtag não seja um pato morto. Valeu, galera. Até a próxima aula.